Monte Everest, você já sabe, é a montanha mais alta do mundo e provavelmente também sabe que é uma das mais mortais. Mas e se eu dissesse que não é pelo motivo que você imagina? O Everest guarda um segredo sombrio e vou revelar isso a você. A coisa mais mortal no Everest não é o frio nem as tempestades. O ano é 1924. Muito antes do Gore-Tex, antes das botas térmicas, antes de alguém ter provas de que um ser humano poderia sobreviver no topo do mundo. 2 homens partiram em uma jornada possivelmente sem volta. Seus nomes eram George Mallory e Andrew Sandy Irving. Um alpinista experiente, o outro, um jovem engenheiro brilhante. Ambos estavam encordoados, como 2 metades do mesmo sonho impossível. Eles foram vistos pela última vez em 8 de junho. Um companheiro de equipe os avistou por apenas um breve momento, 2 pequenas silhuetas pretas escalando a última aresta do Everest. E aqui está o que assombra a história do montanhismo. Eles não estavam longe nem completamente perdidos. Eles estavam a menos de 250 metros verticais do cume. 250 metros, então, as nuvens os engoliram por completo. Por 75 anos, ninguém soube se eles haviam voltado ou se pisaram no topo do mundo 3 décadas antes de qualquer outra pessoa. A história deles se tornou o maior enigma do Everest. Eles foram os primeiros a conquistar a montanha ou o quase mais trágico da montanha. A expedição era a 3ª vez de Mallory no Everest. Dessa vez, o fracasso não era uma opção. Ele tinha um país atrás dele, um império estava esperando, mas havia mais. Havia algo dentro de Mallory que o impulsionava. A mesma coisa que levaria milhares de outros a arriscar suas vidas nas décadas seguintes. Algo sombrio, algo difícil de colocar em palavras, uma loucura, uma febre. Mallory sabia muito bem, quando partiu com sua equipe em 1924, que talvez não voltasse para casa para sua esposa e seus 3 filhos pequenos. Após o reconhecimento de 1921, perceberam que o Everest só seria escalado em etapas, criando acampamentos. Enquanto os homens se aclimatavam ao ar rarefeito, eles mapeavam os arredores, estudavam o clima letal e voltavam para casa com uma resposta que o mundo tanto queria. Sim, chegar ao topo do Everest era possível. O que os dividia era o oxigênio. Os cilindros de ferro fundido pesavam de 13 a 16 quilos por conjunto. Isso te deixa mais lento, e o cérebro, privado de oxigênio, pode fazer coisas terríveis. Começa com dores de cabeça e mal-estar. À medida que você sobe, as células começam a morrer, o cérebro incha, os pulmões se enchem de líquido. Quando está ruim, você pode começar a ver coisas, ouvir coisas, e seu julgamento vai embora. Em 1922, a primeira tentativa deles de chegar ao cume terminou em tragédia. Após a longa aproximação pelo Tibete, eles escalaram a face norte, abrindo degraus acima dos acampamentos 5 e 6, no que mais tarde seria chamado de Zona da Morte, onde o corpo já está morrendo e qualquer coisa pode te matar. 2 vezes eles tentaram chegar ao cume, e 2 vezes tiveram que voltar. Ainda assim, quase 600 metros acima, e protegido por degraus íngremes e quebrados de gelo e rocha, o cume continuava fora de alcance. Na 3ª tentativa de chegar ao cume, Mallory e seu grupo de escalada foram atingidos por uma avalanche. Um estalo agudo como uma explosão e a neve desceu com força. Os homens caíram ao chão. As cordas se tensionaram sobre eles. Em segundos, tudo terminou. 7 carregadores não voltariam para suas famílias. Foi um desastre. Algo que pesou muito na mente de Mallory quando ele foi um dos 13 alpinistas britânicos que deixaram a segurança da Inglaterra em 1924 para tentar novamente. Cerca de 60 carregadores tibetanos foram contratados. Alguns poucos subiriam acima de 8.000 metros, homens que tinham pouca experiência em escalada e nem sequer possuíam roupas de proteção básicas. O tempo estava se esgotando. O Império queria que esses homens tivessem sucesso, precisava que tivessem. Mas no Everest, tudo pode acontecer e geralmente acontece. Os alpinistas visitaram o mosteiro Rongbuk, onde pediram a bênção do lama. Ele concedeu, mas ele também fez um aviso severo. Essa expedição não terminaria sem morte. O parceiro de escalada de Mallory, Andrew Sandy Irving, tinha apenas 22 anos. Ele praticamente não tinha experiência em escalada no gelo. O que ele conhecia era a maquinaria.
Irving era um engenheiro talentoso, levado não só por sua boa forma, mas por modificar e manter os equipamentos de oxigênio agora mais leves e confiáveis. Juntaram-se a eles Edward Norton e T.H. Somervell, Noel Odell e o capitão Jeffrey Bruce, todos veteranos da Primeira Guerra Mundial, todos alpinistas excepcionais. Se o Everest fosse ser conquistado, ninguém no mundo tinha mais chances do que esses homens. A expedição avançou tranquilamente até o acampamento base. Tudo correu quase exatamente como planejado. Pela primeira vez, a montanha parecia cooperativa, mas no Everest a sorte muda num piscar de olhos. Durante a montagem dos acampamentos, a montanha reduzia o grupo. O capitão Bruce adoeceu gravemente, enfrentando nevascas, doenças e queimaduras pelo frio nas temperaturas mais baixas já vividas pelos homens. O primeiro a morrer foi um carregador de pneumonia e depois outro de hemorragia cerebral. Outros estavam doentes e com queimaduras pelo frio. Alguns dos carregadores se recusaram a continuar. Na terceira semana na montanha, o Everest deixou de ser um desafio e começou a se comportar como uma contagem regressiva, e só iria piorar. Cada recuo custava a eles algo que não podiam repor: oxigênio, tempo, provisões. A montanha não só impedia o avanço, mas também drenava a energia da expedição. Em junho, precisaram decidir. Não haveria janela perfeita, nem segundas chances ou oportunidades perdidas. Ou eles escalavam agora em condições que ninguém considerava seguras, ou a expedição estava encerrada. Foi então que Mallory tomou a decisão. Ele iria com Irving. Ele contou a Norton que ele e Irving fariam a última tentativa, usando oxigênio moderadamente para ajudar sem sobrecarregá-los. Se alguém merecia uma chance no cume, esse alguém era Mallory. Ele era o único homem que havia participado das 3 expedições britânicas. Ele merecia um lugar nos livros de história e conseguiria, mas não pelos motivos que imaginava. Antes de sair do acampamento, Sayes Odell tirou a última foto de Mallory e Irving vivos. Eles ficaram diante de suas frágeis barracas, gorros de lã abaixados, olhos cobertos por óculos, viraram-se para a montanha e sumiram no vento. Ambos usavam oxigênio. Ambos pareciam estar em boas condições, mas o horário estava errado. Por algum motivo, os homens partiram tarde naquela manhã, um mistério que levaria anos para ser resolvido. No dia 9, eles ainda não tinham retornado. Odell e carregadores subiram com dificuldade ao acampamento 6, mas não havia sinal dos desaparecidos. Sinalizadores de magnésio foram acesos na escuridão. Odell esperou. Que chance aqueles 2 homens tinham lá fora, sozinhos ao relento, quando Odell mal conseguia suportar alguns minutos, expostos aos elementos? Em 11 de junho, Odell dispôs cobertores na neve em cruz, sinal final para os de baixo. Nenhum vestígio encontrado. Perdeu a esperança esperando ordens. Acampamentos 3 e abaixo foram evacuados, os mais altos totalmente abandonados. Mallory e Irving provavelmente morreram, mas será que chegaram ao topo? Se tivessem conseguido, teriam morrido na descida, não na subida. Edmund Hillary e Sherpa Tenzin Norgay. A conquista do cume do Everest em 1953 não foi a primeira vez que homens derrotaram a montanha. Odell teve que contar sua história várias e várias vezes. Ele viu um ponto preto silhuetado em uma pequena crista de neve abaixo de um degrau de rocha. Outro ponto apareceu, Mallory e Irving. Num piscar de olhos, as nuvens os engoliram novamente. Eles estavam tão perto, mas o tempo estava contra eles. Eles podem ter alcançado o topo, mas o triste fato era que seus corpos estavam em algum lugar daquela montanha. Encontrá-los daria pistas sobre se eles chegaram ao cume. Apesar dos riscos, o desejo de chegar ao topo do Everest se tornaria uma obsessão para futuros alpinistas. Para profissionais, para amadores, para pessoas que mal conseguiam explicar o motivo. Eles sentiam a necessidade de ficar no topo do mundo. O que os motivava a fazer isso? Os britânicos tentaram várias vezes alcançar o cume pelo lado do Tibete após as expedições de Mallory, e todas as vezes falharam. Quando o Everest foi oficialmente conquistado, em 1953, Norgay e o neozelandês Hillary alcançaram o cume pela rota do Colo Sul, pelo lado do Nepal, em uma expedição liderada pelos britânicos. Desde a conquista de Hillary e Norgay, quase 12.900 alpinistas chegaram ao topo do Everest,
mais de 9.100 pelo sul e quase 3.700 pelo norte. Mas esses números trazem um alerta. Pelo menos 334 nunca voltaram para casa. A maioria deles morreu na descida, um número pequeno, mas que revela uma realidade sombria. As pessoas ainda escalam o Everest, e pessoas ainda morrem. Seus corpos ficam enterrados na montanha, e se você morrer lá, provavelmente vai ficar. De 200 a 300 corpos ainda estão na montanha, congelados no tempo, um aviso preservado como monumentos de resistência, de imprudência ou de puro azar. Tenho botas verdes, o corpo de um homem encolhido em uma caverna na face norte, a cerca de 330 metros abaixo do cume. Ele agora é um lembrete sombrio de que escalar a montanha mais alta do mundo não é um hobby, é uma obsessão. Naquela altitude, é quase impossível recuperar o corpo. O máximo que você pode esperar é permanecer oculto como a bela adormecida. Frances Arsentiev, a primeira mulher americana na história a chegar ao topo do Everest sem oxigênio suplementar. Ela desmaiou durante a descida quando outros alpinistas a viram. No dia seguinte, ela estava sentada na neve, gravemente queimada pelo frio. Equipes passaram enquanto subiam, mas não pararam. Arsentiev deveria ter voltado, mas como muitos que morreriam no Everest, uma força irresistível para ter sucesso nublou seu julgamento. No dia seguinte, ela ainda estava lá. Uma equipe altruisticamente desistiu de suas próprias tentativas de chegar ao cume para tentar ajudá-la, mas ela morreu no mesmo lugar, deitada de lado na crista sudeste. O marido dela já tinha saído à procura dela, mas também nunca voltou. São centenas deles, homens e mulheres, em suas sepulturas congeladas, a maioria na zona da morte. Muitos morrem na Face Rots, uma parede de gelo extremamente perigosa na rota do Colo Sul. Outros sucumbem no degrau Hillary, uma parede de rocha quase vertical de 12 metros bem antes do cume. O Everest é um lugar onde a morte ronda os alpinistas. Mas todo ano, as multidões retornam à montanha, rindo e brincando no acampamento base, contando histórias uns aos outros, sabendo muito bem que alguns deles não voltarão para casa. Mas nos últimos anos, o Everest mudou. O mistério se foi, as rotas foram fixadas, os perigos foram documentados, medidos, mapeados e precificados. E ainda assim nunca tinha sido tão mortal. Desta vez, o assassino não foram as avalanches, não foram as quedas, não foram as tempestades chegando de repente, foi o trânsito. Em maio de 2019, uma rara janela de clima perfeito se abriu sobre o Everest. Céu azul, ventos fracos, o tipo de condição que os alpinistas esperam por semanas, e todo mundo queria chegar ao topo. Na rota do Colo Sul, os alpinistas foram direcionados para cima por uma geografia que não permite hesitar. A Face do Lhotse sobe pelo Colo Sul em direção à estreita aresta do cume, levando ao degrau Hillary, e é aqui que o Everest se transforma em um gargalo. Só existe um caminho para subir e apenas um para descer, e na zona da morte o tempo é tudo nessa altitude. O corpo humano está morrendo a cada minuto, o julgamento falha, os músculos enfraquecem, cada atraso consome oxigênio que não pode ser reposto. E em 2019, os alpinistas não apenas diminuíram o ritmo, eles pararam completamente. Fotografias daquele dia mostram uma fila de pessoas se estendendo pela crista do cume, dezenas de alpinistas ombro a ombro, esperando sua vez para escalar os últimos metros. Alguns esperaram por horas, com o cume acima deles e um precipício que desaparece no nada. Eles ficaram lá, consumindo oxigênio, congelando no lugar, presos pelo próprio sonho pelo qual pagaram tudo para alcançar. Porque isso já não era apenas ambição, era negócio. O Everest tinha se tornado uma indústria. As permissões eram caras, as escaladas guiadas custavam dezenas de milhares de dólares. As equipes de Sherpas eram pagas por sucesso no cume. As empresas de expedição competiam por clientes, os governos dependiam da receita das permissões. Voltar significava reembolsos, voltar significava fracasso. Então as pessoas continuavam mesmo quando não deveriam. Só naquela temporada, 11 alpinistas morreram. A maioria deles não caiu, a maioria deles não foi soterrada pela neve. Eles simplesmente ficaram sem oxigênio, desabaram de exaustão, sentaram e nunca mais se levantaram. Alguns morreram perto da segurança após alcançar o topo, pois a montanha não se importa se você chegou ao cume. O Everest mata a maioria das pessoas na descida,
e em 2019 as filas transformaram a descida em uma sentença de morte. 100 anos depois que Mallory desapareceu nas nuvens, a mesma força ainda estava em ação. A pressão para continuar. O Everest não atrai mais apenas a obsessão, ele a recompensa. E agora, aqui é onde chegamos à ideia mais sombria. As pessoas buscam o topo, não importa o que aconteça, mesmo que isso signifique passar por pessoas presas e deixá-las para morrer. O alpinista britânico David Sharp era um montanhista experiente. Ele não estava pagando dezenas de milhares de dólares para ser praticamente empurrado montanha acima por uma equipe de Sherpas. Os 6.200 dólares pagos por ele em 2006 eram praticamente o menor valor possível para escalar o Everest. Ele queria chegar ao topo sozinho. A ausência dos dedos dos pés por escaladas anteriores só aumentava sua determinação. Se ele não conseguisse desta vez, não tentaria novamente, e ele era um purista. Isso significava sem oxigênio suplementar. Esse foi seu maior erro. Ele chegou ao topo, mas como tantos antes dele, não tinha forças suficientes para descer de volta. Ele foi visto por dezenas de alpinistas, encolhido dentro da caverna do Botas Verdes, mal se mexendo. Naquele dia, dezenas de alpinistas passaram por ele. Alguns lhe fizeram perguntas. Ele estava descansando? Estava morto? Mas continuaram subindo, chegaram ao topo e depois passaram por ele novamente na descida, horas depois. David ficou sentado ali durante toda a noite, seu corpo congelando, seu cérebro sem oxigênio. Ele ainda estava lá, ainda vivo, quando um grupo de alpinistas passou por ele na subida na manhã seguinte e ele conseguia falar. Meu nome é David Sharp, estou com a Asian Trekking e eu só quero dormir. E então ele dormiu e nunca mais acordou. E se alguém realmente tivesse parado e oferecido ajuda na primeira vez que ele foi visto? Será que ele teria sobrevivido? Muitos que foram deixados para trás na montanha já estavam além do resgate, inconscientes, com extremo congelamento, seus corpos entrando em colapso no Everest. Você não pode carregar pessoas, até mesmo tentar isso coloca sua vida em perigo. É possível oferecer oxigênio, ajustar a máscara ou ajudar alguém a se sentar ou levantar, mas acima de certa altitude, até esses atos podem ser fatais. Salve-me! As últimas palavras de Shriya Chaklorfine, uma mulher nepalesa canadense que morreu no Everest em 2012. Ela não ficou presa em um engarrafamento histórico como os alpinistas de 2019. Ela morreu porque foi pressionada a subir o Everest por expectativas que não conseguiu cumprir. A morte dela revelou como a pressão para alcançar o cume afeta quem nunca esteve realmente preparado para isso. Ela chegou ao cume e então na descida começou a falhar no alto da rota Colo Sul. Ela já tinha pago uma fortuna quando tudo foi contabilizado, segundo relatos, perto de 100 mil dólares, tudo incluso. Ela não era uma alpinista forte, alguns a chamariam de turista, diziam que ela nunca deveria ter estado lá. O líder da empresa que a levou até a montanha disse para ela não tentar chegar ao topo naquele dia. Ele avisou que ela não estava em forma e após sua morte surgiu outro debate no montanhismo. Ela tinha oxigênio engarrafado suficiente para descer? O que a impulsionou para cima não foi só ambição, foi pressão, expectativas. O mesmo desejo por status levou Mallory e Irvine para a zona da morte muito tarde no dia. Algo dentro deles os impulsionou, a necessidade de dizer, eu consegui, e fui o primeiro. Se eles chegaram ao topo, a resposta com certeza estava nos corpos. 1999. A expedição de pesquisa Mallory e Irvine avança a montanha acima. Eles são guiados por dados pela descoberta de um cilindro de oxigênio dos anos 1920 em Piolé e relatos de alpinistas chineses, que o inglês morto havia sido visto nas décadas de 60 e 70 atravessando o gelo. Eles o encontraram a quase 8.170 metros de altitude, seu corpo bem preservado pelo frio, picado por pássaros e com a pele desbotada. Um tesouro de pistas para o mistério de saber se ele já havia estado no topo da montanha. Sua camisa trazia o nome de Mallory. Seus óculos estavam guardados no bolso. Um detalhe que sugeria que ele havia caído enquanto descia ao anoitecer ou na escuridão. Isso significava que ele poderia estar descendo a montanha após chegar ao cume. Ele foi encontrado muito abaixo da crista e do ponto onde Odell os viu pela última vez, ele e Irvine avançando com determinação.
As evidências indicavam uma queda fatal na descida. Mallory pegou emprestada de Somerville uma câmera Kodak Vest Pocket, mencionada por Irvine em anotações no acampamento. Ela não foi achada com Mallory, então devia estar com Irvine. Se algum deles tivesse chegado ao cume, provavelmente teriam tirado fotos. Mesmo após décadas preso no gelo, o filme ainda poderia ser legível, para finalmente desvendar o mistério. Era uma questão de encontrar Irving e aquela câmera. Mas será que alguém poderia tê-lo movido? Será que alguém pegou a câmera? Por que ele não estava perto de Mallory? O corpo de Mallory ainda tinha uma corda presa, sugerindo uma queda enquanto estava amarrado a Irvine. Havia um forte golpe na testa, mas provavelmente não foi fatal. Ele tinha uma perna quebrada, costelas quebradas, um cotovelo deslocado e hematomas. Exausto, congelando, quase cego e em agonia, ele pode simplesmente ter desabado na neve, mas será que ele morreu, sabendo que tinha alcançado o impossível? A filha de Mallory achava que sim. Ela revelou que seu pai sempre carregava uma fotografia de sua esposa, Ruth. Em cada escalada, ela ficava no bolso dele, pois queria deixá-la no topo. Quando encontraram seu corpo, a foto não estava, mas as roupas e itens pessoais estavam intactos. Se ele não tivesse alcançado o cume, ainda estaria com aquela foto. O vice-líder de uma expedição chinesa, Su Jing, foi questionado sobre Mallory e Irvine muitos anos depois de ter alcançado o cume. Ele admitiu que estava descendo o primeiro degrau quando viu um homem morto deitado de costas. Seus pés estavam apontando para cima, seu corpo estava preso em uma rocha, envolto em um saco de dormir que só podia ser de Irvine. Isso indica que ele ainda deveria estar lá em cima, quase perfeitamente preservado. A teoria é que a corda presa a Mallory pode ter se rompido em uma rocha. Mallory estava gravemente ferido, e Irving decidiu acampar para passar a noite, e então ele morreu enquanto dormia. Em 2024, eles o encontraram. Ou melhor, encontraram seu pé, envolto em uma bota de escalada e meia. A meia tinha seu nome, escrito em uma etiqueta costurada nela. Parecia que tinha sido levado por uma geleira porque estava a cerca de 2.100 metros de onde Mallory havia sido encontrado. Onde estava o resto dele e onde estava a câmera? Até hoje, o mistério permanece sem solução. Mas Irving ainda está lá fora, congelado no tempo, com uma velha câmera enfiada em seu casaco. A câmera pode reescrever a história, mas a verdadeira história nunca mudou. O Everest não te mata. A necessidade de dizer, eu consegui, isso sim. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no Mapec.